Olá, o Câmara Notícia começa agora com os destaques de hoje. Comissão de Meio Ambiente discute com estudantes água e saneamento. Projeto sugere que pagamento de ônibus seja feito com cartão bancário. Direitos da mulher no mercado de trabalho são debatidos em seminário na Câmara de Campinas. Tudo isso agora no Câmara Notícia. Nesta terça-feira foi comemorado o Dia Internacional da Água e na Câmara uma palestra realizada pela Escola do Legislativo em conjunto com a Comissão do Meio Ambiente discutiu com estudantes sobre água e saneamento. O vereador Luiz Carlos Rossini, presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara, realizou a abertura do evento que contou com a presença de 3 escolas da cidade. O objetivo da palestra foi discutir o uso racional da água. O que nós queremos hoje aqui é, como cidadãos, entender, compreender qual é a nossa responsabilidade e o que nós podemos fazer para usar de forma racional e ajudar a preservar esse belo e precioso rio líquido. Então, a Câmara de Campinas, no dia 22, cumpre o seu papel, atendendo a esse chamado da ONU de criar um momento para reunir parte da população da cidade e refletir sobre essa temática. E quando a gente fala em água, parece que o problema é distante, já que 2/3 do planeta Terra é composto de H2O. Mas é importante ficar atento, já que apenas 3% desta água é própria para consumo. E olhando para a nossa realidade, bem, nós já temos uma dívida com a natureza. Campinas tem pelo menos 2.311 nascentes, boa parte comprometida pelo desmatamento da mata ciliar, o que traz um desafio para os próximos anos. Nós teremos que, nas próximas décadas, fazer um esforço enorme para recuperar as nascentes que foram degradadas quando não se preocupava com isso. A visão de meio ambiente, de desenvolvimento sustentável, é uma visão moderna. Durante muito tempo ninguém se preocupou com isso. E aí foi acontecendo uma degradação enorme. A nossa cidade tem ainda 95% da água proveniente de apenas um rio, que é o Atibaia. E o nosso consumo é de 3.500 litros por segundo. Para quem não se lembra, antes dessa chuvarada toda deste início de ano, o estado de São Paulo inteiro passou por uma situação bem complicada com os reservatórios. Então ainda vale aquela máxima, aliar a gestão dos órgãos competentes com a parte de cada um em casa de consumo consciente. Um alerta, nós nunca mais devemos nos pensar que essa situação é cômoda, não é. Nós temos que ter uma gestão adequada, então as regras têm que continuar valendo para quando se entrar em volumes estratégicos, a gente não permitir que aconteça de novo aquela seca, aquele sistema Cantareira secando da forma que foi. E nesta terça-feira, a Prefeitura lançou também um plano de recursos hídricos que prevê a recuperação de 4 áreas prioritárias nos próximos 10 anos. Estes locais têm 61% das nascentes da cidade, mas para isso são necessários investimentos de 143,5 milhões de reais. E comissão promove a palestra Rompendo o Ciclo de Violência contra a Mulher. Veja. A presidente da Comissão da Mulher da Câmara Municipal, a vereadora Neuza do São João, convidou a psicóloga e advogada Luciana Siqueira de Andrade para falar sobre o tema Rompendo o Ciclo de Violência contra a Mulher. A palestrante, que também atua como psicóloga voluntária no SOS Ação Mulher e Família, atendendo adultos e jovens, acredita que romper esse ciclo depende muito da educação recebida nas escolas. Eu acho que para começar a quebrar esse ciclo, tem que começar a educação nas escolas, né? Assim, ensinar que homem e mulher têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, ensinar o respeito, ensinar principalmente a não trair, a não mentir, a respeitar os outros, a aceitar mais uma separação em qualquer situação, porque a sociedade não aceita. Então, às vezes elas escondem porque elas têm medo. Contribuindo com o debate, o vereador Carlão do PT concordou que é necessário instruir as crianças e adolescentes, não só em casa, mas fora dela também. A gente percebe que é insuficiente
né, essa mudança de comportamento, essa educação, só no seio familiar, né? E qual é o papel importante da escola nesse aspecto? Na medida em que, um exemplo claro aqui em Campinas, na questão da ideologia de gênero, por exemplo, que hoje está proibido discutir na escola, e é insuficiente buscar essa informação só no seio familiar, principalmente nas famílias que tiveram pouco acesso à informação. Direitos e deveres iguais é o que a vereadora e presidente da comissão, Neuza do São João, com bom humor, ressalta ao finalizar o encontro. Acho que, como você falou, direitos iguais. Então os homens têm que aprender que lavar louça, participar de todo o trabalho da casa, porque a mulher participa do trabalho fora de casa também. O projeto que discute em Campinas a prevenção às doenças ocupacionais do educador da Rede Municipal de Ensino, de autoria do vereador Gilberto Vermelho, foi aprovado em segunda discussão na Câmara e depende agora da sanção do prefeito. O intuito desse projeto é justamente dar uma qualidade melhor para os nossos educadores, visando a prevenção nesta questão. É importante a gente ter os nossos educadores em condições para que possa ensinar as nossas crianças naquele grau que nós esperamos da educação na nossa rede de ensino. E os vereadores aprovaram também nesta segunda-feira a doação de uma área pública que vai regularizar o prédio onde está instalado o Centro de Saúde do Jardim Aurélia. O projeto segue para mais uma votação. E ainda nesta segunda-feira, a Câmara votou o projeto que declara órgão de utilidade pública a Associação Família Eclipse Cultura e Arte. A entidade que vai receber o certificado de utilidade pública através do vereador Gustavo Peta surgiu oficialmente em 2007, mas já atua em Campinas desde 95. As atividades desenvolvidas são relacionadas ao hip hop. Acho que é um reconhecimento justo e merecido. A entidade, a Eclipse, é uma entidade reconhecida já na cidade, no Brasil e até internacionalmente. É uma entidade que organiza várias atividades culturais do movimento hip hop, também dança de rua. É muito conhecida já na cidade de Campinas, ocupou por muito tempo ali a Estação Cultura, aos sábados, com atividades de dança de rua, e tem revelado artistas muito importantes no cenário nacional. Então, acho que a Câmara hoje está reconhecendo a família Eclipse como uma entidade de utilidade pública, uma forma de reconhecer um trabalho que já é desenvolvido há muitos anos na cidade de Campinas, tanto artístico como cultural. E as desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho foram tema de debate em um seminário realizado na Câmara de Campinas. A iniciativa partiu do vereador Luiz Rossini. O vereador Luiz Rossini recebeu a Associação das Mulheres de Campinas e entidades ligadas ao trabalho da mulher para discutir leis trabalhistas e aposentadoria. O seminário Mulher, Trabalho e Previdência, inserido nas comemorações do Mês da Mulher, foi realizado na tarde da sexta-feira, dia 18, na Sala Silvia Pascoal, da Câmara de Campinas. A procuradora do Ministério do Trabalho de Campinas, Carolina Irata, palestrou sobre artigos da CLT que tratam dos direitos trabalhistas da mulher. Já a professora e pesquisadora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Denise Gentil, falou sobre previdência. Para o vereador, as duas exposições foram esclarecedoras e cumpriram o objetivo de levantar uma reflexão sobre as desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Reflexões que podem gerar uma moção, reforçando a necessidade de aprovação do projeto de lei complementar 130 de 2011, em tramitação no Senado Federal, que combate a diferença de remuneração verificada entre homens e mulheres no Brasil. Mas, além disso tudo, também a gente percebe que há algumas ações de política pública no município que devem ser aprimoradas para permitir que as mulheres se sintam mais plenamente atendidas pelo poder público. E a seguir você confere mais um quadro de educação falando ainda sobre a Base Nacional Comum Curricular.
Estamos de volta e vamos falar do tempo. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol, mas com possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde. Segundo o CEPAGRE da Unicamp, na sexta-feira uma frente fria se aproxima, o que pode deixar o tempo mais instável e com pancadas de chuva ao longo do dia. A máxima fica na casa dos 30 graus e a mínima 19 nesta quinta-feira. E você já imaginou pagar a passagem do transporte público com cartão de banco? A novidade já está valendo em Jundiaí e aqui em Campinas pode se tornar uma realidade se um projeto apresentado pelo vereador Carmo Luiz for aprovado. Quem já entrou num ônibus e constatou que o Vale Transporte estava zerado e para ajudar não tinha dinheiro trocado para pagar a passagem, sabe que a situação é constrangedora. Mas isso pode mudar. A exemplo da cidade de Jundiaí, os veículos do transporte urbano de Campinas também podem ser equipados com máquinas de cartão bancário para facilitar a vida dos usuários e motoristas. Esse é o objetivo do projeto de lei apresentado pelo vereador Carmo Luiz. Na verdade, nós estamos partindo do princípio de que o secretário de Transportes da nossa cidade disse, numa das reuniões que nós tivemos a respeito do Uber e táxi aqui, que não existe, Campinas não tem dificuldade nenhuma em colocar novas tecnologias. E a nossa proposta é justamente essa, é compreendermos que no mundo contemporâneo o cartão de débito e crédito já não é mais algo a mais, existe. E inclusive os outros caminhos, salários, vêm todo por esse caminho para que a pessoa possa usá-lo. Na reportagem da semana passada, a gente falou da Base Nacional Comum Curricular, que é o texto que vai orientar a educação das crianças e jovens do Brasil nos próximos anos. Hoje a gente retoma esse assunto, falando um pouco mais sobre a questão da regionalização. Mas antes, vamos lembrar um pouco a matéria anterior. A base comum vai definir os elementos fundamentais que precisam ser ensinados em todas as áreas do conhecimento: matemática, linguagens, ciências da natureza e ciências humanas. A base vai dizer quais são as ideias, qual é o corpo de conhecimento que todos os brasileiros têm o direito de ter acesso. Cada região, cada município, cada estado pode usar os dados da literatura próprios do estado, percebe? Então a contextualização desses conhecimentos que são universais é que fica por conta da regionalização. Mas a gente entende que todo conhecimento ali definido e proposto, ele deve ser e vai ser apropriado pelas escolas nos seus projetos pedagógicos e com total liberdade para que possam ser ajustados naquilo que é a especificidade de cada escola, de cada turma. 40% da Base Nacional Comum Curricular fica a cargo dos estados e municípios por conta da regionalização. Em cidades maiores, como Campinas, o projeto pedagógico tem que levar em conta que as diferenças acontecem de bairro a bairro. É nesse ponto que o debate sobre o tema gera questionamentos. Eu acho que isso não vai funcionar. Nós devíamos fazer uma base enxuta, viável e 100% para todos os brasileiros. Porque nós entendemos que nenhum documento pode ser engessador das práticas pedagógicas que respeitam as especificidades de cada lugar. Porém, claro, também entendemos que são necessárias bases ou conteúdos mínimos que devem ser garantidos. E para além do conteúdo ou de uma visão conteudista desses documentos, a gente busca, e como também é princípio dessa própria Base Nacional Comum Curricular, focar principalmente na aprendizagem, nos processos de aprendizagem. E a base, ela composta, sim, ela nos dá liberdade de aprofundarmos no nosso entorno. Cada município já conta com diretrizes próprias justamente para atender às diferenças de cada região, e o próximo passo é encontrar um equilíbrio entre o que determina a BNCC com o que cada projeto pedagógico necessita. Campinas já possui seus próprios documentos. Nessas diretrizes, nós pontuamos ali os nossos princípios, tanto para a educação infantil, ensino fundamental e EJA. O diretor pedagógico de Campinas ainda levanta duas questões que são importantes em relação à nova base. Uma, no que diz respeito ao conteúdo de história,
né, onde se fez uma opção, ou se tem feito uma opção maior por tratar dos temas específicos da história do Brasil, da história da África, do continente africano e da história da América, em detrimento das questões ou dos assuntos referentes à história universal e principalmente no que diz respeito à história da Europa ou de outras civilizações. Outra questão também que perpassa o ensino fundamental, enquanto uma questão que também tem sido aí discutida, é com relação ao ensino de gramática na língua portuguesa. E vários especialistas também se posicionaram dizendo que ele acabou ficando um tanto à margem. Outro ponto importante que gera dúvidas nos pais é em relação ao material didático. A cada 3 anos, a chamada para esses livros, a orientação, os editais muda. E as editoras de livro didático, então, se mobilizam para atender aquilo que o Ministério da Educação propõe por meio do Programa Nacional do Livro Didático. Esses, sim, terão um padrão nacional para atender a base. Agora, metodologias, materiais paradidáticos, sistemas de ensino, todos eles vão se adaptar para poder entrar, não é, no jogo das redes de ensino. Atualmente, a Base Nacional Comum Curricular está na fase de elaboração do segundo texto após a consulta aberta à população. O passo seguinte é a realização de seminários estaduais para então chegar a um texto final que deve ser apresentado até o fim de junho deste ano. Eu acho que a sociedade brasileira, pais, familiares, deveriam se interessar muito por esse debate sobre a Base Nacional Curricular. Não que a gente queira que os pais se transformem em professores, mas eu acho que eles vão ser comunicados, eles têm o direito de saber aquilo que nós estamos prometendo que vamos ensinar para os seus filhos. E para os profissionais de educação, eu acho que nós temos que ficar vigilantes. Enquanto houver essa oportunidade de diálogo, participarmos e fazermos as nossas análises críticas. Essa edição do Câmara Notícia fica por aqui, a gente se vê na próxima. Até!